Provérbios capítulo 9, versículos 10 e 11. Provérbios 9, 10 e 11 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias e anos de vida se acrescentarão. Uau! Eu vou ler de novo. Contado ninguém acredita. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias e anos de vida se te acrescentarão. Uau! Uau! Senhores, Salomão, o filho do grande rei Davi, não tinha perspectiva nenhuma de ser o rei. Nenhuma. Salomão nasceu por um acidente de percurso. Salomão nasceu quando não havia programação. O primogênito filho de sua senhora mãe havia morrido. E Salomão era o segundo filho de sua senhora mãe, Dona Batseba. Quando Salomão nasceu, já havia outros irmãos, filhos do rei. Então Salomão não foi programado para assumir o trono. Tudo dizia que Salomão tinha vida curta. Mas aí o próprio Deus falou para Davi quem seria o sucessor do trono. Pelo menos é o que está escrito. Se for o caso, a gente coloca o texto aqui. E uma vez Salomão sendo ungido rei de Israel, ele curvou-se diante de Deus e prestou um culto a Deus. Primeiro ato dele, assim que foi coroado, primeiro, ele trouxe Deus
para dentro de sua casa. Ele pediu para que Deus estivesse com ele. Deu a prioridade para que Deus preenchesse todo o espaço vazio. Na mesma noite que ele invocou ao Senhor, na mesma noite, está escrito, naquela mesma noite, versículo 7 do capítulo 1 de segundo livro das Crônicas. Está escrita a palavra na mesma noite. Está escrita a palavra na mesma noite, naquela mesma noite, naquela mesma noite, vírgula. Deus apareceu a Salomão e disse, peça-me o que você quiser e eu vou te dar. Salomão disse, Deus, eu não fui preparado para o trono. Uma coisa é você começar a estudar direito, vai estudando, vira bacharel em direito, passa pelo crivo da OAB, você se prepara, tem até estágio, é estagiário. Quando chega a audiência, você arrebenta. Uma coisa é você se preparar para ser motorista, quando vai fazer teste, arrebenta, é credenciado. Uma coisa é você se preparar para aquilo, estudar teologia, defender uma tese, depois ser denominado doutor naquela tese, e enfim. Agora, cara, nunca foi a bola da vez, como a gente diz aqui na Bahia, e de repente a coroa chega na sua cabeça. Ele pediu para Deus, me ajuda, Deus. Aí Deus disse para ele, na mesma noite, segundo livro das Crônicas, capítulo 1, dá uma olhadinha. Segundo livro das Crônicas, capítulo 1, a partir do versículo 6. Quando chega no versículo 11, e 12, segundo livro das Crônicas, capítulo 1, versículos 11 e 12, Deus diz para ele, a sabedoria que eu vou te dar, eu nunca dei a ninguém. E não darei a mais ninguém tamanha sabedoria. Eu vou te honrar tanto que antes de você ninguém teve tamanha honra e após você ninguém terá tamanha honra. Terá honra, não tamanha. A riqueza que eu vou te dar, ninguém jamais teve. E ninguém jamais terá tamanha riqueza que eu vou te dar. Aí você pode ver na internet o homem mais rico do mundo. Não. O homem mais rico que já existiu. Mentira. Deus não é o homem para que minta. Se Deus não dissesse, antes nunca houve, e depois não haverá, poderia surgir homens mais ricos, Bill Gates, não sei quem da África, o mais rico do mundo. Mas se Deus disse que não haverá, então não haverá. Não. Nem igual, imagine mais. Onde é que está escrito isso, pastor? Primeiro livro das Crônicas, segundo livro das Crônicas, repetindo, segundo livro das Crônicas, capítulo 1, versículos 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Pois bem, só que esse homem, o mais rico, o mais sábio que já permeou esta terra, antes de morrer, ele escreve 3 livros. 3 livros. Ele escreve
Provérbios, Cantares e escreve Eclesiastes. Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Nesses 3 livros, gente, escuta isso, tem segredos tremendos. Tem segredos tremendos nesses 3 livros que Salomão escreveu. Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Tem segredos tão tremendos. Salomão ensina como morrer de velhice, como ser um grande empresário, como fazer amizades. Salomão ensina muita coisa nesses 3 livros. E como você não atentar, não perceber, não pesquisar o que esse homem, o mais sábio da terra, deixou escrito antes de morrer. Como não? Desta feita, Provérbios capítulo de número 9, versículos 10 e 11. E ele escreve o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando você começa a temer a Deus, você começou a ser sábio. Não é acreditar em Deus. Você não pode confundir temer com acreditar. Acreditar, eu creio que Deus existe. Ok. Mas não confunde temer com acreditar. Tem gente que acredita, mas não é temente. Não é temente. Não é temente. Por sinal, a própria Bíblia diz que o diabo crê. O diabo crê. O que é crer? É ter ciência, consciência da existência. O diabo sabe que Deus existe. Eu sei que essa caneca existe. Por quê? Porque está aqui. Eu sei que as nuvens existem. Eu já furei as nuvens várias vezes. Aviões. Então, crer que Deus existe é uma coisa, gente. Agora, temer a Deus é outra coisa. Então tem gente que crê que Deus existe. Por sinal, o próprio diabo crê. Dá um Google aí que você vai ver. O diabo crê. Se você botar aí no Google, o diabo crê que Deus existe, vai aparecer os versículos bíblicos. Por sinal, a Bíblia diz que o diabo crê tanto que estremece, mas não obedece. Então aí você vê que Salomão começa dizendo, Provérbios 9, 10, o temor do Senhor. Temor não é a crença em Deus, não é estremecer, não. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você começa a ser sábio temendo a Deus. Eu consegui fazer um negócio com fulano e eu levei vantagem.
eu sou sábio. Não, você não é sábio, você é malandro. Não, não é sábio. Aí é esperto, uma linguagem bem popular, esperto, né? Sabedoria, não existe sábio. Não existe sábio em lugar nenhum do mundo que não teme a Deus. O temor do Senhor é o princípio, o primeiro passo, é a primeira aula, ótimo, a primeira aula da sabedoria. O temor do Senhor é a primeira aula da sabedoria. Não tem como você ser sábio e não ser temente. Guarda isso. Ah, eu sou sábio e não é temente ao Senhor? Não confunda crer com temer. E não é temer ao Senhor. Está escrito temor do Senhor. Gente, isso aqui é muito sério. Não é temer ao Senhor. É o temor do Senhor. Ao para do muda tudo. Dá uma olhada no versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, vírgula. Não é temor ao Senhor. Eu temo a Deus. O diabo teme. Mas o diabo não tem temor do Senhor. Por quê? Porque é burro. Quem tem temor do Senhor assistiu à primeira aula da universidade de Dona Sabedoria. O temor do Senhor. Eu, pastor Abílio. Eu, pastor Abílio Santana. Temo, mas temo muito de olhar para um lado e para outro e ver que o Senhor Deus não está mais comigo. Eu temo e temo muito em olhar para um lado e para outro e ver que o Senhor Deus não está mais comigo. Eu tenho temor do Senhor. Eu temo. E o meu temor, olhar para um lado e para outro e ver que Deus, olha, eu quero esse cara, mas não. Aí a minha vida está perdida. Um homem sem Deus, abandonado por Deus, misericórdia, não terá nem enterro. Não terá nem enterro. Um homem sem Deus, a sua história, um homem sem Deus está perdido eternamente. Se Deus disser, não quero mais Abílio, Satanás vai tirar todo o atrasado. Satanás vai dizer, uau,
que a única coisa que impede que o diabo entre e destrua a minha vida, a sua vida, a nossa vida, é a proteção divina. É a proteção divina. Se Deus sair, acabou. Se Deus sair, acabou. Agora, pela sabedoria, dá uma olhada no versículo 11. Dá uma olhada no versículo 11. Por mim, versículo 11. Provérbios 9, 11. Por mim, se multiplicam teus dias. Aí você achar a tática de multiplicar os teus dias. Há quem diga que chegou a hora, não tem jeito. Opa, chegou a hora, tem que ir embora. Opa, o sábio Salomão está dizendo. O sábio Salomão está dizendo. Provérbios, capítulo de número 9, versículo de número 11. O sábio Salomão está dizendo: por mim quem? A sabedoria. Por mim se multiplicam os teus dias. Se multiplicam os teus dias, e anos de vida se acrescentarão. Então não tem essa história de que chegou a hora, tem que ir embora. Não tem essa história. Chegou a hora, tem que ir embora. Não. Não. Basta ser sábio. Quer ter dias acrescentados? Quer aumentar? Quer ter dias multiplicados? Quer aumentar? Quer ter anos, plural, não é ano não, é anos, plural, de vida se acrescentarão. Por mim, diz a sabedoria. Ou seja, Salomão está dizendo, o sábio, aumenta os dias de vida. O sábio acrescentará anos de vida. Mas para que tudo isso aconteça, observe o versículo 10. O temor do Senhor. É a primeira aula, gente. Você não pode confundir temor com crer. Ah, eu creio em Deus. O diabo crê. É temer ao Senhor. O temor do Senhor não é temor ao Senhor, é temor do Senhor. Ao para do muda tudo, porque está escrito que o diabo não só crê, que chega a estremecer
de medo. Temer ao Senhor é ter medo de Deus. E o temor do Senhor é respeitá-lo, considerá-lo, não traí-lo, não trocá-lo. Tem gente que troca Deus por uma maconha. Tem gente que troca Deus por sexo, pelos seus prazeres. Tem gente que troca Deus pela destruição do seu próprio corpo, destruição da sua paz, destruição profissional. Tem gente que troca Deus por orgias, por sexo. Tem gente que troca Deus pelos prazeres efêmeros desta vida. Então o temor do Senhor não é temor ao Senhor. Que o diabo teme ao Senhor. Teme que chegar estremece, está escrito. Mas o diabo não tem temor do Senhor. Tem gente que mente em nome de Deus. Isso não é temor do Senhor. Tem gente que rouba em nome de Deus. Isso não é temor do Senhor. Aí tem dias diminuídos, anos de vida subtraído, e depois diz que não sabe o porquê. Como não sabe o porquê? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Começa a ser sábio. A primeira aula, temer a Deus. E mente cauterizada não adianta não. Mente cauterizada não adianta. Não adianta. Esse tipo de mensagem entra por aqui, sabe por cá, o diabo bloqueia. E ainda que você não sabe nem quem é que está do outro lado, mas o diabo põe na cabeça daquela pessoa que essa mensagem é bobagem. Por quê? Porque o diabo não quer que os teus dias de vida aqui na terra sejam acrescentados. O diabo não quer que os anos plural de vida aqui na terra sejam aumentados. Porque uma das funções do diabo é roubar. É óbvio que quando a Bíblia fala em João 10, quando Jesus está falando em João 10, ele refere-se ao ladrão de ovelhas, que é uma figura do diabo. Que o ladrão de ovelha vem para roubar. Rouba a ovelha, mata a ovelha, porque ele precisa comer a carne da ovelha, né? Precisa comer a carne da ovelha e destrói para que não deixe pista. Isso é Jesus falando dos salteadores, ladrões de ovelha, mas é uma figura do diabo. Ele vem primeiro para roubar tua paz, teu conhecimento, teu entendimento, enfim, rouba a atenção,
Pode observar que em um culto ele faz de tudo para tirar a atenção das pessoas, né? Então ele rouba, né? Depois vem para matar. Mata mesmo a vida monetária, a vida amorosa, mata a moral, a dignidade, a índole, o caráter, e depois destrói. Então, um tipo de mensagem dessa, o diabo põe na cabeça: não, isso é bobagem. Vai viver sua vida. Seja piranha mesmo. Seja prostituto mesmo. Isso é bobagem. Seja homossexual mesmo. Seja maconheiro mesmo. Isso é bobagem. Esse pregador aí tá com nada. Aí vem Deus e deixa claro, usando Salomão, Provérbios 9, 10 e 11. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não confunda temor do Senhor com temer ao Senhor. O diabo teme ao Senhor. O diabo teme ao Senhor, mas não tem temor do Senhor. Eu conheço muita gente que teme ao Senhor, mas não tem temor do Senhor. Temor do Senhor, eu não vou fazer isso porque meu Deus não merece. O temor do Senhor é gratidão, é voluntariedade, é reconhecimento. Esse é o temor do Senhor. Servir com gratidão. Deus não merece. Não, meu Deus é meu Deus. É diferente. Agora, temor ao Senhor é ter medo de que Ele lance no inferno, que Ele castigue. É ter ciência de que Ele arrebenta. Aí tem gente que não faz com medo. Não é ter medo do Senhor, é temer ao Senhor. Deus não merece. Um Deus maravilhoso não merece. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aqueles que procedem com temor do Senhor, versículo 11, por mim quem? Sabedoria, se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. O diabo vai fazer de tudo para você nunca pegar essa visão. Quer saber de uma? Eu vou aqui no Passo do Gado. Eu vou aqui acreditando que se eu seguir essa linha, eu verei até o último fio de cabelo ficar branco. Eu verei. Se eu seguir essa linha, fulano é otário, abestalhado. Não. Aí você vai em alguns velórios. Em outras palavras, temor do Senhor gera vidas. Temor do Senhor acrescenta anos de vida. Aí vem Jesus e diz: a pergunta que vocês me fizeram, eu vou responder agora. Não sou eu, Abílio, não. É Jesus dizendo:
Perguntaram para Jesus por que que Deus veio à terra. O que é que leva um Deus, se fazer carne e habitar entre nós? Aí ele diz, quer saber? Vou responder agora. Eu vim para que tenham vida. Uau! E a tenham em abundância. Eu vim para fazer vocês viverem aqui na terra e viverem bem. E a tenham em abundância. Eu vim para fazer vocês morrerem de velhice. Qual o segredo, Senhor? Temor do Senhor. Respeitar a Deus. Seguir a Ele. Se Ele diz isso não me agrada, então não faz, por amor, respeito a Ele. Não com temor dEle te matar, mas por considerar. Que mensagem. Que o Todo-Poderoso acrescente dias sobre sua vida. Que o Todo-Poderoso acrescente anos sobre sua vida. E se isso acontecer, é porque entrastes na faculdade dos sábios. E a primeira aula é temer ao Senhor. Deus abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém. E amém. Vamos orar? Vamos conversar com Deus? Já é o primeiro dia da semana. Chegou a hora de nós falarmos com Deus. Momento de oração. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Tocar de novo a vinheta, né? Momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor Deus de Abraão, Senhor Deus de Isaac, Senhor Deus de Jacó, Majestade eterna, Todo-Poderoso. Oh meu Deus, meu Pai, louvado e exaltado seja o teu sempre eterno nome, Pai. Senhor, obrigado pela instrução que o Senhor nos dera hoje. Temor do Senhor e temer ao Senhor. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e por ela, pela sabedoria, se acrescenta dias. Se aumenta dias permeando a terra. Acrescentarão os anos de vida sobre a terra, através da sabedoria, seguindo os passos da sabedoria. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado de coração, Pai. Me ajuda a temer sempre pecar contra Ti. Me ajuda, Senhor, a temer sempre errar contigo, porque Tu és um Deus tão bom, aleluia, tão maravilhoso, que o ser humano, Pai, é quem carece de Ti. O Senhor não precisa de nós outros para absolutamente nada. Tu és Deus, desde que mundo é mundo, desde a eternidade, melhor dizendo, eu tenho sã consciência disso. E eternidade é aquilo que não tem começo e não tem fim. E se Tu és Deus antes da eternidade, Tu nunca fostes formado, ninguém jamais te formou. Tu és um Deus que existe por si mesmo. Grande Deus, obrigado. Obrigado, Deus,
Obrigado, Senhor Jeová. Muito obrigado pelo esclarecimento que o Senhor nos deu hoje para vivermos mais, para andarmos mais nesta terra, glorificando o Teu nome. O Senhor sabe melhor que ninguém das necessidades de cada um de nós outros, dos Teus filhos. Ah, Deus, abre as portas que precisamos, Pai. Nos sustenta na Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Não permita que ninguém, mas ninguém destrua a nossa semana, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E amém.